Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer imenso estar falando das coisas de Deus com todos vocês. Nós estamos dando sequência ao que temos falado já por 4 vídeos sobre a palavra e os artifícios. Nós temos falado que, hoje em dia, a autoridade da palavra de Deus, ela diminuiu muito, ela se perdeu, porque hoje em dia a maioria dos pastores, não são todos naturalmente, eles preferem usar dos artifícios, porque os artifícios, você sabe, são meios, são métodos, são mecanismos para atrair pessoas e para enganar pessoas. Então, eles preferem usar dos artifícios. É por isso que você, meu amigo e minha amiga, você vai nas igrejas hoje e cada igreja ela tem um artifício diferente. Algumas são imitadoras das outras, mas a maioria das igrejas tem artifícios, que são as campanhas, aonde a sua vida ela vai ser um paraíso. Ela não foi ano passado, não foi ano retrasado, mas esse ano ela vai ser. E quando terminar esse ano, aí eles vão prometer que ano que vem a sua vida vai ser um mar de rosas. Então esses artifícios, essas falsas promessas, muitas pessoas gostam. Porque você abre uma igreja onde o pastor prega a palavra de Deus, ele ensina o que está escrito aqui, ele fala do temor, ele fala da moralidade, ele fala da fornicação, da idolatria, ele fala do homossexualismo, ele fala do adultério, ele fala da mentira. Essa igreja não funciona. Essa igreja vai ter grandes dificuldades para funcionar. Mas se você abre uma igreja aonde todos os dias da semana, o pastor, ele te oferece um artifício, é o manto, é o óleo, é a rosa, é a água, é o cajado, é o martelo, é a arca, enfim, cada dia tem um artifício diferente. Você vai nessa igreja, você acha que esse pastor tem muita fé. Não, o pastor que tem fé é aquele que usa a autoridade da palavra de Deus. É aquele que apoia a sua fé, a sua vida, o seu caráter, sobretudo, na palavra de Deus. E não aquele que depende de artifícios. Não aquele que depende de artifícios. Porque o que acontece hoje é que eles esqueceram a autoridade. Esqueceram a autoridade. Quer dizer, a autoridade da palavra de Deus, ela só tem valor para o diabo. O diabo respeita. O diabo respeita a autoridade da palavra de Deus, mas a maioria dos pastores não. É por isso que eles usam os artifícios. Por quê? Por 2 razões. Eu vou explicar para vocês. Perdão. Vou explicar. Primeiro, que a liderança deles impõe esses artifícios. Impõe que ele cresça a igreja, que ele traga, que traga as pessoas a todo custo. A todo custo. Então a liderança impõe os artifícios, mas a própria liderança, ela não usa dos artifícios. Porque quando ela adoece, quando ela tem problema, ela busca os meios humanos, os recursos humanos, os advogados, os médicos. Mas para o povo tem que ser os artifícios. Então, é uma fé imposta. E a Bíblia, eu vou ler para você, depois você pode acompanhar, está escrito no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 31, que diz o seguinte, olha, os profetas profetizam falsamente. Olha a palavra, os profetas profetizam, pregam falsamente. E os sacerdotes, olha só, dominam pelas mãos deles, olha só. E o meu povo assim o deseja. O meu povo assim o deseja. Que fareis no fim disso? Quer dizer, o profeta, o pastor, o sacerdote, ele profetiza falsamente e domina as pessoas. Porque esses artifícios também é uma forma não somente de atrair, de enganar, mas também de dominar as pessoas. Porque as pessoas que não participam dos artifícios, que não levam para casa os artifícios, então eles impõem um domínio
um domínio, e a pessoa com medo. A pessoa com medo, ela participa, ela leva, chega em casa, ela joga em qualquer lugar, porque aquilo não vale nada, aquilo não tem nem valor. Você pode ver, aquilo está jogado no quartinho da igreja, todo mundo toca, não tem nada de santo, não tem nada de sagrado, não tem nada de santificado. E aí você vê hoje em dia a maioria dos pastores subindo o monte, não é verdade? Indo para a praia. Quer dizer, por quê? Porque eles vivem esses artifícios. Quer dizer, o simples fato de dar um elemento já não é mais suficiente. Muitas pessoas não estão acreditando mais. Então vamos ampliar esses artifícios. Então vamos para o monte, vamos para a praia, vamos colocar camisa amarela, camisa vermelha, camisa azul, vamos colocar o manto, vamos nos vestir de judeu, ou de árabe, ou de chino. Não é verdade? Daqui a pouco está todo mundo chinês. Hoje as igrejas, todo mundo é judeu. Hoje todo mundo é judeu. Tem mais judeu no Brasil do que em Israel. Porque todas as igrejas hoje, os pastores estão se vestindo de judeu. Quer dizer, é uma falsa santidade. Me perdoe, é uma falsa santidade. Porque a Bíblia que fala isso, não sou eu que estou falando. Eles profetizam falsamente, dominam com rigor as pessoas, usando de artifícios, mas a autoridade da palavra de Deus eles não usam. E eu vou falar uma coisa importante para você. Eu gostaria que você prestasse atenção. Você já viu que a maioria desses pastores, eles exigem um mínimo de moralidade das pessoas? Eles exigem o mínimo de moralidade dos seus próprios pastores? Agora, você pergunta quem trabalhou comigo. Pergunta quem trabalhou comigo se eu exigia o mínimo de moralidade dos pastores. Era o contrário. Era o contrário. Quem trabalhou comigo sabia que eu exigia o máximo de moralidade, de caráter dos pastores. Hoje em dia é o contrário. Você vê como é que as coisas de Deus elas perderam o valor. Hoje em dia o que os pastores exigem? É o sacrifício, é o máximo de dinheiro. Você tem que dar tudo e mais tudo e sobretudo. Agora a moralidade, o caráter da pessoa não é exigido. Então os pastores adulteram, os pastores mentem. Os pastores cantam as mulheres dos outros. Você sabia que tem igrejas aí no Brasil onde os pastores falam assim, olha, eu te dou tanto para sair com a tua mulher? Isso tem dentro das igrejas hoje. As igrejas grandes que você vê pela televisão. Hoje existem milícias. Hoje muitos desses bispos que estão sendo consagrados, eles pagam 30, 50 mil reais. Os líderes, eles colocam regionais, colocam bispos em determinadas regiões, mas esses bispos têm que pagar. Quer dizer, repetindo a história dos papas. O cara, para ser papa, então ele tem que ter um grupo onde ele oferece muito dinheiro para os arcebispos, para que ele possa ser papa. Quer dizer, nas igrejas hoje existe a mesma política. É vergonhoso isso. Quer dizer, as pessoas têm um grupinho dentro das igrejas. Eu te consagro a bispo, eu coloco você numa região, mas eu quero 30 mil, eu quero 20 mil, eu quero 50 mil. Quer dizer, é isso que está acontecendo. Quer dizer, a imoralidade hoje ela é exigida de uma forma mínima ou quase nada. De uma forma mínima ou quase nada. Agora, exigir a fé, dando dinheiro, aí o pastor vira louco. Aí ele vira urso, leão, cobra. Aí ele vira tudo que pode. Por quê? Porque ele exige dinheiro das pessoas. E a moralidade e o caráter dos pastores. Pastores que adulteram e eles simplesmente são colocados para outros lugares, como na Igreja Católica. Veja a pedofilia na Igreja Católica. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Aqueles bispos, eles foram colocados em outras regiões. Mas eles continuam bispos, eles continuam a ser bispo, eles continuam padres. Mas eles fizeram coisa errada, eles não foram punidos. Na igreja hoje, a igreja atual, a igreja moderna, a mesma coisa. E eu falo com autoridade, eu tenho autoridade e eu quero ver alguém me desmentir. Eu quero que alguém me desminta o que eu estou falando. Então o pastor peca hoje, ele é imoral, ele simplesmente porque ele faz parte de um grupinho, porque ele sabe muitas coisas das igrejas, então ele é transferido para uma outra região, para um outro estado, mas ele não é punido. Agora o pequenininho é punido, o pastor pequenininho quando erra, ele é punido. Agora o pastor grande, ele não é punido. Quer dizer, isso é injustiça.
Isso é imoral se tratando de um pastor, porque o que se mais espera, o mínimo que se espera de um pastor, de um homem de Deus, é que ele possa exigir das pessoas a moralidade. A Bíblia não exige que ele faça milagres. A Bíblia não exige que ele faça milagres. Veja os pastores do passado, veja os profetas do passado. Quantos que realizaram milagres? Poucos, mas eles, como o próprio caso de Jeremias que eu estou falando, ele exigia a moralidade das pessoas. E isso é o que se exige de forma mínima nas igrejas, ou quase nada. Ou quase nada. Pastor pode mentir, como existe bispos que mandam o povo mentir, pastores mentirem, obreiros mentirem, os próprios bispos, líderes das igrejas, mandam e adotam e permitem que haja mentira dentro das igrejas. Agora, eles profetizam falsamente, eles profetizam com rigor, mas a moralidade, a autoridade da palavra de Deus já não se fala mais. Por isso que é necessário os artifícios. Por isso que tem que usar artifícios. Você vai ver, você pode acompanhar. O que foi dado ontem, hoje, já está esquecido. Ah, mas pastor, eu fiz a campanha ontem, o senhor falou que eu ia ser abençoado. Mas senhora, ontem, esquece o passado. Essa é a conversa, essa é a ladainha dos falsos. Quer dizer, não deu nem tempo da pessoa digerir a comida, já estão enfiando outro prato de comida boca dentro da pessoa, goela dentro. Quer dizer, não pode. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia fala que o povo gosta disso, que o povo gosta de gente assim. Então, você tem o direito de escolher. O que você não pode é ficar reclamando. O que você não pode é ficar julgando. Você tem que aguentar, porque você gosta disso. Você vai no açougue e o cara vende a carne estragada e você segue comprando, então ele vai seguir enriquecendo às tuas custas, porque você é idiota, porque você é estúpido, porque você é ignorante. Você está vendo que o cara está vendendo para você coisa que não tem valor e você continua comprando. Quer dizer, o que são os artifícios? São meios, são métodos, são mecanismos para atrair e para enganar as pessoas. E a Bíblia, ela não fala, ela não falha. Ela não falha, e ela fala, está dizendo aqui, os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam com rigor. Você pode ler isso em Jeremias, capítulo 5, versículo 30 em diante. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Eu gostaria de convidar você para o dia 11 agora de dezembro, eu vou estar em Santo André. Na outra semana eu vou dar o endereço para você poder chegar. Nós vamos estar fazendo uma reunião especial em Santo André. Então você que vive cerca de Santo André, então você tiver a oportunidade, nós estaremos falando da autoridade da palavra de Deus. Dia 11, domingo, às 10 horas da manhã. E também peço a sua ajuda, porque hoje eu sou um pastor independente, não tenho rabo preso com ninguém, não vivo e não sigo e não sirvo a nenhum sistema, então eu posso falar as coisas que eu falo. Então, meu amigo e minha amiga, se você quiser me ajudar, você que me conhece, você que me respeita, você que quer ver a obra de Deus baseado e apoiado na palavra, na autoridade, então me ajude. Eu coloco o número da conta, se você quiser me ajudar, você que está em outro país, através da Western Union ou MoneyGram, a oferta chega, o seu dízimo, a sua oferta chega no mesmo dia. Basta você entrar em contato comigo através do Message no Facebook e você pergunta, bispo, onde o senhor está que eu quero enviar uma oferta para o senhor ajudar no seu trabalho. E com a bênção de Deus vai chegar até você, porque a oferta é algo voluntário. Eu não posso impor, não posso te obrigar, não posso exigir. A oferta é algo voluntário. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.